paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Estimados rádio ouvintes, Rádio Universidade, estamos hoje neste quinto bloco voltado ao aprofundamento do ensino social da Igreja sob o Papa Francisco. Nós já vimos outros 4 blocos. O primeiro foi sobre essas características gerais do período do Papa Francisco, que é a opção pelos pobres, que é o cuidado do meio ambiente ligado com o social. E depois vimos um segundo momento que foi a questão da desigualdade social. O segundo bloco foi ver como existem desigualdades que se justificam, mas outras que são injustas e que precisam ser superadas, né? E como, né, esta busca da igualdade, de uma igualdade, sobretudo, de oportunidades para as pessoas e os grupos sociais, deve ser uma política constante e uma luta persistente na busca de uma sociedade mais justa. O terceiro bloco que nós vimos foi a questão ecológica, em profunda articulação com a questão social. Quarto, foi a busca de tirar consequências de tudo isso. E aí nós desembocamos nesse processo que o Papa diz assim: as mudanças que nós queremos, e são mudanças estruturais, elas não vão acontecer de cima para baixo. Não acontecem só pela imposição e muito menos, né, pela ideia iluminária de uns poucos. Mas as transformações acontecem pela criação de processos de transformação. E esses processos obedecem a alguns princípios. Quais são esses princípios que devem nortear os processos de mudança? O primeiro é o tempo é superior ao espaço. Há uma tensão bipolar entre a plenitude e o limite. O nosso horizonte é o passo que temos que dar, os passos lentos, mas firmes em direção a este objetivo. Esse foi o primeiro grande momento. Hoje, então, vamos ver os outros 3 princípios, né, que norteiam, segundo o Papa Francisco, as transformações profundas da sociedade que nós precisamos perseguir, que são o princípio da unidade, que prevalece sobre o conflito, a realidade, que é mais importante que a ideia, e que o todo é superior à parte. Antes de, então, entrarmos nesses 3 princípios e de ir à conclusão, nós vamos, mais uma vez, fazer a oração do Ano Nacional do Laicato. Oração para o Ano Nacional do Laicato. Ó Trindade Santa, amor pleno e eterno, que estabelecestes a Igreja como vossa imagem terrena, nós vos agradecemos pelos dons, carismas, vocações, ministérios e serviços que todos os membros do vosso povo realizam como igreja em saída para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social no caminho do vosso reino. Nós vos louvamos, ó Trindade Santa, pela presença e a organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil, sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, santidade e ação transformadora. Nós vos pedimos que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo, na família, no trabalho, na política e na economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios de comunicação, na cidade e no campo, em todo o planeta, nossa casa comum. Nós vos rogamos, ó Trindade Santa, que todos contribuam para que os cristãos leigos e leigas compreendam a sua vocação e identidade, espiritualidade e missão, e atuem de forma organizada na igreja e na sociedade, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Tudo isto vos suplicamos, ó Trindade Santa,
pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, modelos de todos os cristãos. Amém. Caros rádio ouvintes, agora vamos então aos 3 outros princípios da doutrina social cristã, voltados a nos orientar nos processos de mudança. Vimos o primeiro, que o tempo é superior ao espaço. Há uma tensão entre a plenitude, o grande objetivo final, a nossa utopia, nosso horizonte, e os limites, que são os passos da nossa caminhada, que são lentos, são às vezes dolorosos, difíceis, mas que devem ser perseguidos com persistência e buscando agregar novas pessoas, até que essa caminhada se torne uma grande avalanche. Aí ninguém mais resiste, então a mudança acontece. Este é o processo, que diz o Papa, que nós temos que perseguir. Segundo, nesta caminhada de transformação, é importante ter presente que a unidade prevalece sobre o conflito. Isto, então, nós temos nos números 126, 226, digo, e a 230 da exortação apostólica Laudato Si, louvado sejas, ou melhor, da encíclica do Sumo Pontífice Francisco sobre o cuidado da casa comum, a encíclica sobre a natureza, sobre a ecologia e o cuidado da nossa casa comum. É mesmo a Evangelii Gaudium que nos propõe essas grandes etapas ou grandes princípios da doutrina social. Então, vimos o primeiro, que é o tempo superior ao espaço. O segundo, a unidade prevalece sobre o conflito. Números 226 a 230. Esse princípio diz o seguinte: para enfrentar o conflito, que sempre acontece, né, na caminhada de mudanças sociais, aceitar e suportá-lo, transformando-o em elo de ligação de um novo processo. Nós não podemos fugir dos conflitos, diz o Papa. Isso já dizia também Leão XIII. Né? Essa Revolução Industrial trouxe enormes conflitos. E não tem como fugir. Nós temos sim que enfrentar. Mas de que modo? Então aí diz o Papa, de uma maneira inteligente, suportá-lo e transformá-lo em elo de ligação para um novo processo. O conflito não pode ser ignorado ou dissimulado, escreve o Papa no número 226 da Evangelii Gaudium. Deve ser aceito. Mas se ficamos encurralados por ele, perdemos a perspectiva. Os horizontes reduzem-se e a própria realidade fica fragmentada. Quando paramos na conjuntura conflitual, perdemos o sentido da unidade profunda da realidade, que é a unidade. E segue ainda o Papa Francisco. Perante o conflito, alguns se limitam a olhá-lo e passam adiante como se nada fosse. Lavam as suas mãos. Outros entram de tal maneira no conflito que ficam prisioneiros, perdem o horizonte, projetam as instituições, nessas instituições, as suas próprias confusões e insatisfações. E assim, a unidade torna-se impossível. Mas há uma terceira forma, diz o Papa, de enfrentar o conflito, a mais adequada de enfrentar o conflito, que é aceitar e suportar o conflito, resolvê-lo e transformá-lo em elo de ligação por um novo processo. Felizes os pacificadores, lembra o Papa, citando Mateus 5:9. Deste modo, escreve ainda o Papa, torna-se possível desenvolver uma comunhão nas diferenças, que pode ser facilitada só por pessoas magnânimas que têm a coragem de ultrapassar a superfície conflitual e consideram os outros na sua dignidade mais profunda. Por isso é necessário postular um princípio indispensável para construir uma amizade social. Vejam
Não se faz mudanças estruturais sem uma amizade social. A unidade é superior ao conflito. Solidariedade, entendida no seu sentido mais profundo e desafiador, torna-se assim um princípio de construção da história. Não é apostar no sincretismo ou na absorção de um pelo outro, mas na resolução num plano superior, que considera em si as preciosas potencialidades das diversas polaridades em conflito. Este critério evangélico recorda-nos que Cristo tudo unificou no céu e na terra, né? Pacificou tudo pelo sangue da sua cruz, dando a sua vida, porque isso exige generosidade, não querer aniquilar o seu adversário, mas entrar num diálogo fecundo. Somos chamados a conquistar essa pacificação nas diferenças, né, que está na própria interioridade, na própria vida, sempre ameaçada pela dispersão dialética. O anúncio de paz, que é a proclamação de uma paz negociada, não uma proclamação, perdão, de uma paz negociada, mas a convicção de uma unidade do Espírito, harmoniza as diversidades, supera qualquer conflito em uma nova e promissora síntese. Então, esse é o segundo princípio. A unidade prevalece sobre o conflito. Os conflitos não podem ser ignorados, mas devem ser enfrentados, aceitos e transformados, em base para um novo processo. Terceiro princípio da doutrina social, na construção de processos. A realidade é mais importante que a ideia. A ideia, as elaborações conceituais, as propostas, as ideologias, estão a serviço da captação, compreensão e condução da realidade, mas não podem sobrepor-se a essa realidade. Existe uma tensão bipolar, diz o Papa, entre a ideia e a realidade. A realidade simplesmente é. A ideia elabora-se. Entre as duas, deve estabelecer-se um diálogo constante, evitando que a ideia acabe por separar-se da realidade. É perigoso viver no reino só da palavra, da imagem, do sofisma. O cara fala bonito, né? Mas espera aí, ele tem os pés no chão? Por isso há um postulado que é um terceiro princípio. A realidade é superior à ideia. Isso supõe evitar várias formas de ocultar a realidade. Os purismos angélicos, os totalitarismos do relativo, os nominalismos declaracionistas, os projetos mais formais que reais. Projetos lindos, mas que são puramente formalidades. Não é a realidade viva que está aí acontecendo. Os fundamentalismos anti-históricos, os etnicismos sem bondade, os intelectualismos sem sabedoria, tudo isso se opõe a esta forma diferente que o Papa propõe. A ideia está a serviço da captação, da compreensão e da condução da realidade. A ideia desligada da realidade dá origem a idealismos ineficazes, que no máximo classificam ou definem, mas não empenham. O que empenha é a realidade iluminada pelo raciocínio. É preciso passar do nominalismo formal à objetividade harmoniosa, diz o Papa. Caso contrário, manipula-se a verdade e, do mesmo modo que se substitui a ginástica pela cosmética. Há políticos que se interrogam por que nosso povo, por que motivo o povo não os compreende nem os segue. Se as suas propostas são tão lógicas e claras, possivelmente é porque se instalaram no reino das puras ideias e reduziram a política ou a fé à retórica. Outros esqueceram a simplicidade e a importância
e importaram de fora uma racionalidade alheia a essa nossa gente. O critério da realidade é uma palavra já encarnada e sempre procurando encarnar-se. É essencial a evangelização. E João da Papa. Esse critério de que a realidade é mais importante que a ideia, esse critério impele-nos a pôr em prática a palavra de Deus, realizar obras de justiça e caridade nas quais se torne fecunda a palavra de Deus. Não pôr em prática, não levar a realidade à palavra, é construir sobre a areia, é permanecer na pura ideia, é degenerar em intrinsecicismos e gnosticismos que não dão fruto, que esterilizam o seu dinamismo. Então, esse é o segundo princípio. É o terceiro princípio, digo. A realidade é mais importante que a ideia. E o quarto, o último princípio, desses quatro, que deve nortear os processos de mudança, segundo o Papa, é o todo é superior à parte. Prestar atenção ao global é importante, sem perder de vista o local. Diz o Papa. Entre a globalização e a localização também se gera uma tensão. O que é mais importante? Olhar o global, o mundo todo, o nosso Brasil, os nossos processos nacionais, ou a nossa realidade local? É preciso prestar atenção à dimensão global para não cair em uma mesquinha cotidianidade. Eu aqui com os meus pequenos problemas. Ao mesmo tempo, convém não perder de vista o que é local, o que é a nossa realidade aqui, no terra a terra, que nos faz caminhar com os pés no chão. As duas coisas, diz o Papa, unidas, impedem cair em algum desses dois extremos. O primeiro, que os cidadãos vivam num universalismo abstrato e globalizante, miméticos passageiros de um carro de apoio, admirando os fogos de artifício do mundo, que é de outros, com a boca aberta e aplausos programados. O outro extremo é que se transformem num museu folclórico de eremitas localistas, condenados a repetir sempre as mesmas coisas, incapazes de deixar interpelar pelo que é diverso e de apreciar a beleza que Deus espalhou fora das nossas fronteiras. Não há só nosso lugarzinho aqui, há um mundo todo que nós podemos aprender e que nos pode ajudar a nos transformar. O todo é mais do que a parte, sendo também mais do que a simples soma das partes. Portanto, não se deve viver demasiadamente obcecados por essas questões limitadas e particulares. É preciso alargar sempre o olhar para conhecer um bem maior que trará benefícios para todos nós, dizendo o Papa. Mas há que fazê-lo sem se evadir, sem se desenraizar. É necessário mergulhar as raízes na terra fértil e na história do próprio lugar, que é um dom de Deus. Trabalhar no pequeno, no que está próximo, mas com uma perspectiva mais ampla. Da mesma forma, uma pessoa que conserva a sua peculiaridade pessoal e não esconde a sua identidade, quando se integra cordialmente em uma comunidade, não se aniquila, mas percebe sempre novos estímulos para seu próprio desenvolvimento. Não é a esfera global que aniquila, nem a parte isolada que esteriliza. Então, nós cristãos, dizendo o Papa, para concluir, esse princípio fala-nos também da totalidade e da integralidade do Evangelho que a Igreja nos transmite e nos envia a pregar. A Boa Nova é a alegria de um pai que não quer que se perca nenhum dos seus pequeninos. Então, chegamos ao final desses quatro princípios. O quarto, então, é que o todo é superior à parte. Prestar atenção ao global é importante, mas sem perder de vista o local e o pequeno. O grande e o pequeno, lado a lado, e dialeticamente integrados. E concluindo, então, nesses ensinamentos,
do Papa Francisco, nós podemos dar-nos conta do seguinte, que a Igreja, a doutrina social cristã, teve uma evolução, sim, né? É importante nós nos darmos conta, né, de um Papa para o outro, as realidades, os grandes princípios continuam iguais. O que muda é essa realidade toda e novos aprendizados nós fazemos de como conseguir transformar esta realidade econômica, política, social, segundo os grandes princípios do Evangelho. O Papa João XXIII, em 1961, pedia que essa doutrina fosse conhecida e praticada por todos os filhos da Igreja e por todas as pessoas de boa vontade. Veja, essa nossa doutrina social cristã, ela não é só dos católicos, né? Eu só faço parte aí do ADDCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, onde eu faço uma assessoria, onde temos evangélicos. E eles nos trazem as suas contribuições muito interessantes sobre a ecologia, por exemplo, e sobre a questão da dívida externa. Eles trazem propostas que foram do Conselho Mundial de Igrejas, foram aí formuladas e nos trazidas também. Então é importante ter presente esse diálogo ecumênico também com outras confissões cristãs e até com pessoas apenas, né, que não têm uma confissão cristã, mas pessoas de boa vontade, insistindo que nós levemos essa doutrina em todos os meios, nas escolas, universidades, associações de leigos e assim por diante. O Papa Francisco recomenda o estudo e aplicação da doutrina social, sintetizada no Compêndio da Doutrina Social. É um compêndio riquíssimo, de 2006, foi reeditado muitas vezes, Compêndio da Doutrina Social, editado pelas Paulinas. Então, nós precisamos ganhar visibilidade pela vivência da doutrina social. Então, atualmente, o Papa Francisco nos recomenda que, além desse grande documento que é o Compêndio de Doutrina Social, nós também divulguemos esse documento que é uma nova forma de redigir esses princípios da doutrina social para a juventude, chamada DOCAT, o Compêndio de Doutrina Social para Jovens, que foi publicada em Cracóvia, agora um ano e meio atrás, na Jornada Mundial da Juventude, pelo Papa Francisco, né? Então, é importante divulgar também de maneira mais simples e mais clara, com linguagem mais simples, digo, para os jovens, esta proposta, este ensinamento social tão rico. O fato é que a doutrina social ganha invisibilidade no atual pontífice, não somente pelos seus ensinamentos, mas por tudo o que ele é. Longa vida para o Papa Francisco. Ficamos nisso e vamos, então, invocar também ao Espírito Santo que ele continue a iluminar a Igreja e inspirar, sobretudo, os leigos cristãos na prática dessa doutrina, porque não é o clero que vai dizer ao povo fiel o que ele tem que fazer. Os leigos cristãos, inspirados por essa doutrina, saberão sim que decisões tomar e que engajamentos assumir. Pense nisso, meu caro irmão, minha irmã, enquanto lhes digo muito obrigado pela sua atenção e fiquem com Deus e levem adiante essa missão de serem sal e luz da terra. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.